O Herdeiro que Nunca Voltou. Em 18 de novembro de 1961, na costa sul da Nova Guiné Holandesa, uma pequena embarcação de expedição virou durante uma viagem entre vilarejos costeiros. Michael Rockefeller, de 23 anos, viajava como parte de uma expedição antropológica de coleta. Rockefeller era filho do governador de Nova York, Nelson Rockefeller, e herdeiro da fortuna da família Rockefeller. Ele havia se formado na Universidade de Harvard e estava realizando trabalho de campo para o Museu Peabody de Harvard. A jornada envolvia o transporte de artefatos tribais Asmat por águas costeiras agitadas. Após o barco virar, Rockefeller e um guia local alcançaram o casco virado a vários quilômetros da costa. Acreditando que a costa era alcançável, Rockefeller amarrou latas de combustível vazias à cintura como flutuadores e entrou na água. Depois de chegar à margem, Rockefeller teria sido confrontado por membros da tribo Asmat, que surgiram dos manguezais. Relatos posteriores descreveram que ele foi cercado e atingido por lanças enquanto tentava avançar para o interior, sofrendo múltiplos ferimentos que o fizeram desabar próximo à margem do rio. Seu corpo foi então levado para longe da costa, não deixando vestígios na água ou ao longo do litoral. Nenhum pertence pessoal jamais foi recuperado, e as buscas foram eventualmente suspensas. Décadas depois, registros de missões, depoimentos tribais e pesquisas investigativas sugeriram que Michael Rockefeller foi morto após chegar em terra. Diversas fontes indicaram que ele provavelmente foi morto por membros da tribo Asmat e possivelmente submetido a canibalismo ritual. Nenhum vestígio físico jamais foi recuperado. Seu desaparecimento continua sendo um dos casos não resolvidos mais famosos envolvendo um membro de uma dinastia americana abastada. Assassinato nos degraus de mármore. Em 15 de julho de 1997, em Miami Beach, Flórida, as atividades matinais seguiam normalmente pela Ocean Drive. Gianni Versace, de 50 anos, estava retornando à sua residência, Casa Casuarina, após visitar um café nas proximidades. Versace era um dos estilistas mais reconhecidos internacionalmente no final do século XX. Ele fundou a casa de moda Versace e acumulou uma fortuna pessoal estimada em centenas de milhões de dólares. Naquela manhã, ele caminhou sozinho de volta em direção à entrada principal de sua mansão. A rua estava movimentada com pedestres e o tráfego passando. Quando Versace subiu a escadaria de mármore na entrada de sua casa, um homem se aproximou por trás. 2 tiros foram disparados a queima-roupa, atingindo-o na cabeça. Versace caiu nos degraus do lado de fora da mansão. O atirador fugiu do local a pé. Versace foi declarado morto pouco depois. O agressor foi identificado como Andrew Cunanan, um serial killer já procurado por vários assassinatos. 8 dias depois, Cunanan morreu por suicídio sem deixar um motivo claro. O assassinato tornou-se um evento midiático global e continua sendo um dos crimes de celebridade mais notórios da história moderna. O caixão de 40 milhões de dólares. No verão de 2024, no Mar Tirreno, ao largo da costa da Sicília, um superiate de propriedade privada operava sob condições normais de navegação. O iate Bayesian, avaliado em aproximadamente 40 milhões de dólares americanos, estava no mar com passageiros e tripulação a bordo. O Bayesian pertencia a Mike Lynch, um empresário britânico do setor de tecnologia. A embarcação estava equipada com sistemas modernos de navegação e contava com uma tripulação profissional. As condições meteorológicas na região eram instáveis, com relatos de mudanças repentinas de vento e tempestades localizadas. No momento do incidente, nenhum aviso oficial indicava um evento catastrófico iminente. O iate começou a apresentar perda de estabilidade enquanto navegava. Foi relatada entrada de água quando a embarcação passou a adernar severamente. Apesar dos esforços de resposta a bordo, o Bayesian virou e afundou. As operações de busca e resgate foram iniciadas logo após o naufrágio. As autoridades resgataram vítimas da água nas horas seguintes ao incidente. Os investigadores ainda não confirmaram uma causa definitiva para o naufrágio, sendo que fenômenos meteorológicos estão entre várias possibilidades em análise. O bilionário que foi longe demais. Em 3 de julho de 2018, em Bonnier-Provence, no sul da França, um grupo de visitantes parou em um mirante com vista para o vale ao redor. Wang Jian, de 57 anos, estava presente no local. Wang Jian era cofundador e co-presidente do HNA Group, um conglomerado chinês com grandes participações nos setores de aviação, turismo e finanças. Ele também atuava como co-presidente da Hainan Airlines e figurava entre os empresários mais ricos da China. O mirante consistia em um muro de pedra que delimitava uma queda íngreme de aproximadamente 15 metros. Wang se aproximou da borda enquanto tirava fotografias da paisagem. Wang perdeu o equilíbrio perto da barreira de pedra. Ele caiu pela borda e despencou aproximadamente 15 metros sobre as rochas abaixo,
Os serviços de emergência foram acionados imediatamente. Ele morreu em decorrência dos ferimentos sofridos na queda. As autoridades francesas classificaram a morte como um trágico acidente, e os investigadores não encontraram indícios de crime ou envolvimento de terceiros. O incidente atraiu atenção internacional devido ao status de Wang entre a elite empresarial da China. Após sua morte, as participações corporativas ligadas a Wang passaram por reestruturação interna e transições de liderança. As autoridades chinesas também revisaram as práticas de segurança em viagens de executivos ao exterior, em meio ao aumento do escrutínio público. O homem que desapareceu no céu, em 3 de setembro de 2007, em Nevada, Estados Unidos, uma pequena aeronave decolou sozinha de uma pista privada no deserto. Steve Fossett, de 63 anos, pilotava o avião em um voo solo. Fossett era um multimilionário conhecido por voos de recorde, travessias de balão e expedições de resistência. Ele havia financiado a maior parte de suas atividades de exploração de forma independente, com sua própria fortuna. O voo foi planejado como uma curta viagem recreativa sobre um terreno montanhoso. As condições meteorológicas na região da Sierra Nevada incluíam ventos variáveis e forte atividade térmica. Fossett não retornou conforme o programado. O contato por rádio foi perdido pouco depois da decolagem. Apesar de extensas buscas aéreas e terrestres, nenhum destroço ou vestígio da aeronave foi encontrado na época. A operação de busca acabou sendo suspensa. Em outubro de 2008, destroços da aeronave e restos humanos foram encontrados nas montanhas da Sierra Nevada. A análise forense confirmou que os restos pertenciam a Fossett. Os investigadores concluíram que a aeronave caiu devido a correntes descendentes e turbulência em terreno montanhoso. O caso se tornou uma das operações de busca mais caras e prolongadas por um piloto civil desaparecido na história dos Estados Unidos. O bilionário contra o mercado. Em 5 de janeiro de 2009, em Blaubeuren, Baden-Württemberg, o tráfego ferroviário matinal seguia ao longo de uma linha ferroviária local. Dolf Merkel, de 74 anos, estava presente próximo aos trilhos. Merkel era um dos industriais mais ricos da Alemanha, controlando grandes participações nos setores farmacêutico, de cimento e de manufatura. Ele era dono de empresas como a Radiofarm e tinha participações na Heidelberg Cement. Durante a crise financeira global de 2008, Merkel sofreu perdas massivas em posições alavancadas, incluindo apostas fracassadas contra as ações da Volkswagen. Sua situação financeira deteriorou-se rapidamente nos meses que antecederam sua morte. Merkel entrou nos trilhos enquanto o trem se aproximava rapidamente, fechando a distância restante. A locomotiva o atingiu de frente e a força do impacto lançou seu corpo para debaixo da parte frontal do trem. A morte ocorreu instantaneamente devido ao trauma catastrófico sofrido no momento da colisão. O trem parou mais adiante nos trilhos enquanto os serviços de emergência eram acionados. Os socorristas que chegaram ao local só puderam confirmar o óbito. As autoridades classificaram a morte como suicídio. As empresas de Merkel continuaram operando sob o controle da família. Sua morte tornou-se uma das tragédias pessoais mais citadas relacionadas à crise financeira de 2008 na Europa. A regra do safari que ele quebrou. Em 30 de maio de 2023, na região de Kunene, no noroeste da Namíbia, um grupo de safari parou seu veículo em uma área remota de vida selvagem. Bernd Cabell, de 59 anos, estava presente durante a excursão. Cabell era um empresário germano-namibiano com laços de longa data com a Namíbia. Ele atuava em atividades relacionadas ao turismo e à conservação, mas não ocupava um cargo oficial de autoridade em vida selvagem. O grupo havia parado o veículo durante a noite em uma área conhecida por leões de vida livre. Cabell saiu do veículo mesmo sendo proibido, enquanto os outros permaneceram por perto. Uma leoa se aproximou da área sem ser notada. Cabell foi atacado a curta distância e sofreu ferimentos fatais. Outros membros do grupo tentaram intervir, mas não conseguiram impedir o ataque. Ele morreu no local. A leoa envolvida foi posteriormente sacrificada devido a preocupações com a segurança pública. Autoridades afirmaram que não havia nenhuma ligação confirmada entre as atividades pessoais de Cabell e a decisão de sacrificar o animal. O incidente foi classificado como um encontro fatal com a vida selvagem.